Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Reis, capítulo 9. Deus fala com Salomão de novo. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. Versículo 3. E Deus falou a Salomão: Eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim, como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome. E Israel será motivo de zombaria entre os povos. Versículo 8. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: por que o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e este templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses, e lhes prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas estas desgraças. A insatisfação de Irão. Versículo 10. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu estes dois edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, porquanto Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho de alta qualidade, e todo o ouro puro de que precisou. E todo o ouro puro de que precisou. Versículo 12. Contudo, quando Irão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu. As terras não lhe agradaram. Versículo 13. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome de terra de Cavul, Lamacenta, e assim é chamada até hoje. Versículo 14. Irão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. O uso do trabalho escravo. Versículo 15. O rei Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé, seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como as cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gezer. Incendiou toda a cidade e matou seus moradores, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, esposa de Salomão.
Versículo 17. E Salomão reconstruiu Gezer, com o uso da mão de obra de seus trabalhadores forçados. Salomão também construiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região. Versículo 19. Assim como todas as cidades armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território onde exerceu sua majestade. Versículo 20. Salomão convocou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, hititas, ferezeus, heveus e dos jebuseus. Versículo 21. Sobreviventes de guerra e presos pelos israelitas, cujos descendentes continuam a trabalhar como escravos até hoje. Versículo 22. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra. Seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra, oficiais, escudeiros e os condutores de carros. Versículo 23. Eram também israelitas todos os chefes e supervisores das construções de Salomão. 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. Versículo 24. E somente depois que sua esposa, a filha do faraó, mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele deu ordens para fazer o Milo aterrar ao lado leste da cidade. O culto a Deus no templo. Versículo 25. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão sobre o altar que erguera a Yahvé, e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor. E assim concluiu Salomão a construção do templo. Salomão investe em navios. Versículo 26. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Eilat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Versículo 27. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Versículo 28. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés de Salomão. Agora estarei lendo aqui o versículo e aqui embaixo o que diz o comentarista. Versículo 5. Então firmarei para sempre teu trono e a tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Observemos aqui o que diz o comentarista. É mais fácil nos afastarmos de Deus, envolvidos pelas alegrias deste mundo, enganosas e passageiras, do que em tempos de crise, tristeza e aflição. Por isso o Senhor sublinha a Salomão esse conselho e a importância da prudência e da obediência à aliança estabelecida, a fim de que o rei e o seu povo possam experimentar as suas bênçãos e não as suas maldições. Essa palavra franca e assertiva eram fundamentais à medida que o reino de Salomão crescia com todo o êxito, riqueza e glamour. Ingredientes perigosos de prosperidade que sempre trazem um forte potencial de relaxamento quanto ao padrão de vida exortado pela palavra de Deus e, portanto, quebra de aliança. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de 1 Reis, capítulo 9.